Via Saúde, Programa de Saúde Terceira Via, retorna agora no terceiro bloco com o Dr. Francisco Conte. Dr. Francisco Conte, que recomendações, de uma forma geral, o senhor faria para os nossos telespectadores que possuem ou que têm necessidade de uma prevenção em função de incidência nos familiares de doenças como a artrose? Eu recomendaria procurar um reumatologista, porque o reumatologista é o clínico do aparelho locomotor. É ele que vê o cliente, o paciente, de uma maneira geral e vai tratar especificamente na parte articular. Eu recomendaria muito não fazer as automedicações. Isso pode levar a uma série de complicações. Eu digo sempre aos meus clientes, num tom de brincadeira, para não ouvir a vizinha, não ouvir a comadre, não ouvir o parente metido a médico e nem o farmacêutico. Procurar o médico e seguir a orientação do médico, porque ele estudou para isso. Aí eu pergunto ao paciente que está tomando uma medicação, por exemplo, o diclofenaco é uma boa medicação, mas quem tem hipertensão não pode tomar diclofenaco porque dá retenção líquida, aumenta a pressão e o paciente não sabe disso. Então, o médico é que vai orientar. Aí quando chega um paciente que está tomando uma medicação que realmente não é para tomar naquele caso, aí eu pergunto se ela mora em Campos, ou nos arredores, ou mora no Amazonas. Porque aqui existem recursos, existem médicos que podem orientar melhor o paciente. E não a vizinha, o parente, o farmacêutico. Tem que procurar o médico, que estuda para isso. E alguns anti-inflamatórios que são muito usados como automedicação, eles mesmos já são responsáveis por alguns efeitos secundários inadequados, como por exemplo o diclofenaco já contém sódio. Exatamente. Seria como colocar uma pitada de sal a mais no almoço e no jantar. Exatamente. O corticoide é uma ótima medicação, mas tem que ter indicação precisa. Não pode tomar corticoide à vontade, assim, não é uma medicação que tem que ser prescrita pelo médico e ter o acompanhamento médico. Não pode ser tomado porque a vizinha tomou e se deu bem, eu vou tomar também. Isso não existe. Isso está totalmente errado. E pode ser causa de hemorragias digestivas, com consequências a própria hipertensão, diabetes, tudo isso o corticoide pode levar, se não é controlado, né? O corticoide, sendo prescrito por médico e controlado pelo médico, é uma droga espetacular, excelente. Mas tem que ser orientada, não pode tomar à vontade. Eu poderia incluir aí, Conte, além do vizinho, da vizinha, da sogra e do farmacêutico, a televisão. A televisão, puxa Porque vida. A propaganda médica atualmente tem um peso enorme na escolha do medicamento pelos pacientes. Quando chega um cliente dizendo, eu vi na televisão tal remédio, eu posso tomar, doutor? Digo, olha, se o remédio fosse bom, não precisava ir na televisão. Para que fazer propaganda de remédio? Então, não tem que tomar o remédio porque está na televisão e eu tenho que tomar aquele remédio que está na televisão. Eu digo, de jeito nenhum. Procura seu médico. O médico vai dizer se tem que tomar aquele remédio ou não. E a propaganda dos medicamentos, ela quase sempre diz, se não melhorar, procure o médico. Nós temos que inverter isso. Exatamente. Procure o médico antes de usar qualquer remédio. Não tem nem dúvida. E de preferência o médico especialista nessa área da reumatologia. Outra coisa os pacientes perguntam, doutor, eu estou tomando cálcio. Digo, você está tomando cálcio por quê? Cálcio só se dá se tem osteoporose ou osteopenia. Ou está tomando uma droga, por exemplo, corticoide, que elimina o cálcio do organismo. Aí tudo bem.
Mas você tomar cálcio, porque a vizinha disse, olha, você está com dor na coluna, é falta de cálcio. Isso não existe. Isso aí tem que tomar cálcio se for necessário. Tem que fazer uma densitometria, que é o exame que vai determinar se a pessoa tem osteoporose, osteopenia ou está normal. Se tiver normal, não é para tomar cálcio. Basta o cálcio que nós ingerimos no iogurte, Lógico. no queijo, Lógico. na cagada. Lógico. Não é? Pois bem, doutor Conte. No couve, no brócoli, no espinafre, no quiabo. Voltamos à importância de uma alimentação saudável. Né? Rica em verduras, rica em legumes, exatamente, com fibras. Exatamente. Não é? Doutor Conte, a rede do SUS, em nível nacional, estadual e municipal, conta atualmente com um quantitativo de reumatologistas suficiente para acolher essa população de idosos que a cada ano aumenta proporcionalmente? Não. Eu acho que tem um número de reumatologistas muito menor do que a necessidade da rede. E muitos não prestam serviço à rede pública. Eu acho que tem que ser mais incentivado o reumatologista a prestar serviço ao SUS. Porque muitas vezes os pacientes procuram algum outro tipo de colega que não é especialista e isso pode retardar o início de um tratamento correto. Então, eu acho que tem que ter mais reumatologistas. Aumentar a quantidade de reumatologistas na rede pública e aumentar a quantidade, por exemplo, de vagas de residência em reumatologia de uma forma geral do país. Mas não tem nem dúvida. Isso é muito importante. Importante e muito adequada à nossa entrevista de hoje. Agradecemos a presença do Dr. Conte, que abrilhanta o hall de colegas entrevistados aqui no Via Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, e agradecemos a você, telespectador, a sua companhia. Até o próximo domingo.